Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler daqui os versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, o Senhor é aquele que sonda e conhece os nossos corações, e que no dia de hoje, de um modo muito especial, o Senhor venha falar com cada um de nós, que o Senhor venha ministrar o nosso espírito e se revelar a nós mais uma vez como aquele que é a razão da nossa esperança. Que o Senhor fale conosco através dessa palavra e que nenhum de nós permaneça do mesmo modo, mas que sejamos profundamente ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o título da mensagem de hoje é o brado trazido pelo próprio versículo. O justo vive pela fé. Não a fé pela fé, mas a fé no Cristo. E hoje eu queria trazer à memória da igreja essa viga mestra da fé salvífica. O texto lido traz em sua parte final a grande afirmação tirada pelo apóstolo Paulo do livro do profeta Abacuque, que se tornou a viga mestra da própria reforma protestante de 1517, encabeçada pelo monge alemão agustiniano, doutor em teologia e professor Martinho Lutero. Em sua tradução do texto bíblico do latim para o alemão, essa verdade saltou-lhe aos olhos e reverbera até hoje naqueles que professam a mesma fé bíblica. Como tem sido difícil encontrar aqueles que professem essa fé verdadeira, essa fé genuína no Cristo vivo. A reforma nada mais foi do que um despertamento para os cristãos daqueles dias voltarem aos fundamentos da verdadeira fé que salva, que regenera, que santifica. Na verdade, a reforma chamou a fé que uma vez foi dada aos santos à pessoa e à suficiência do Cristo. É inevitável a comparação do que vemos em nossos dias com os dias que levaram à reforma. Houve progresso? Sim e não. Graças à conquista daqueles dias, temos acesso à palavra de Deus em nossa própria língua, podemos lê-la e interpretá-la à luz do Espírito Santo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Contudo, os caçadores de almas com seus invólucros feiticeiros continuam de todos os modos aprisionando os que por ignorância ou necessidade se deixam aprisionar. E esses são muitos. Um dos fatos que desencadeou a reforma foi a venda das indulgências, ou seja, o perdão dos pecados em troca de dinheiro. Qual a diferença dos nossos dias? Talvez a forma de pagamento. Palavra dura, difícil de se ouvir. E mais difícil ainda de ser pregada. Tratemos de chamar outra vez a fé, como nos dias antigos, os dias da reforma, a pessoa e a suficiência do Cristo, repito. Este é o grande desafio que temos hoje como cristãos professos. Tudo vem do Cristo, acontece por meio dele e é para a glória excelsa dele somente. O texto revela duas afirmações do apóstolo Paulo que fecha a questão acerca da justificação.
ele não se envergonha, em primeiro lugar, ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê. Paulo queria dizer aqui que, embora a mensagem da cruz parecesse loucura para uns e escândalo para outros, ele não se sentia embaraçado em pregá-la, pois conhecia o seu poder transformador. O Evangelho é o próprio Cristo, o Verbo encarnado, a palavra viva que procede da boca de Deus. Que nós possamos bradar essa verdade enquanto vida tivermos sobre a terra. A segunda afirmação diz que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, ou seja, o justo ou aquele que foi justificado pela fé viverá por essa fé. E eu repito, não a fé pela fé, a fé em qualquer coisa, mas a fé na pessoa do Cristo. Porque o Evangelho é revelar, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Como entender essa afirmação? Como viverá se tantos cristãos verdadeiros experimentaram a morte? Primeiro vamos entender a palavra justificação. É um termo forense que significa estar bem perante a lei. Do ponto de vista teológico, vai mais além. Ocorre quando o homem comum, pecador, recebe o caráter de justo em Cristo por intermédio da conversão, de forma vicária, de forma substitutiva. Em Romanos 5:1 diz o seguinte: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso é baseado não em justiças ou obras próprias, mas na expiação, ou seja, somos declarados justos com base na expiação de nossos pecados por Cristo e na sua justiça imputada, atribuída a nós. Portanto, não podemos reduzir o Evangelho, que é a ação da justificação imputada a nós, às palavras de autoajuda ou a mensagens para que as pessoas saiam da igreja se sentindo aliviadas de suas lutas diárias. Negativo. A imputação da justiça de Cristo a nós vai infinitamente mais além do aqui e do agora desta vida passageira. Nos livra da ira vindoura de Deus. Apaga o escrito da dívida que era contra nós. Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. O justo viverá eternamente por sua fé no Cristo. Ainda que ele passe pela morte física, não passará pela segunda morte, que é espiritual, e constitui a eterna separação da presença favorável de Deus. Tudo que o pecador precisa fazer é crer nesta verdade e confessá-la. Salvação é plano de Deus. Aí entra a palavra propiciação. O próprio Deus veio na pessoa do Cristo expiar definitivamente o pecado do homem que nele crê. O verbo propiciar, então, teologicamente, significa que Deus, por causa da expiação em Cristo, se torna propício, favorável ao homem. Deus tira definitivamente a culpa e a penalidade do pecado. Embora ainda não estejamos livres da presença do pecado, o Senhor nos livra do seu poder e da sua penalidade. Não há mais condenação, repito, para os que estão em Cristo Jesus. Sem Cristo, o homem está debaixo da condenação eterna, debaixo da ira de Deus. Em Cristo somos reconciliados com Ele e passamos a fazer parte da sua família. Que o Senhor, Ele aplique essa pequena porção da palavra aos nossos corações, que o Espírito Santo leve essa mensagem da mente até os corações e nos faça perceber aquilo que nós já temos e já recebemos em Cristo Jesus. O que é que nós somos instados a fazer a partir do recebimento desta palavra de vida?
Primeiro, rejeitemos as indulgências pós-modernas. Abraçar essas práticas é retroceder aos dias passados. E segundo, creiamos no Cristo Todo-Poderoso e Todo-Suficiente. Voltemos a Ele com inteireza de coração. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações de um modo vivo e que nenhum tio, nenhuma vírgula se perca ou se percam dessa palavra de vida, geradora de transformação real. Que não se perca nenhum tio, nenhuma vírgula dessa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.